Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, terceiro domingo da Páscoa. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. Estamos no terceiro domingo do tempo pascal e as leituras são dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Salmo 15 e primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Neste domingo, uma das propostas litúrgicas a serem refletidas trata-se a respeito da maneira a qual reconhecemos Jesus e como devemos prestar mais atenção em todos os momentos da vida, onde Deus sempre nos acompanhou e sempre nos acompanhará. A liturgia de hoje evidencia como que por vezes somos cegos e moucos e às vezes Deus sempre caminhou e esteve ao nosso lado e nunca o percebemos. No Evangelho de hoje, notamos este cenário quando Jesus caminha com os seus discípulos e eles não percebem que é Jesus quem está falando com eles. Qual será o motivo desta cegueira e desta surdez? Interessante notar que eram discípulos de Jesus e com certeza estavam sempre ao lado de Jesus, escutando todos os seus ensinamentos. Ora, podemos pensar em várias situações, mas creio que algumas para esta reflexão de hoje será o suficiente. Partindo da primeira leitura de hoje, veja que São Pedro, após o Pentecostes, precisa discursar a respeito da crucificação e ressurreição de Jesus, o que chamamos, na linguagem teológica, de querigma. Então, nos parece que muitos que moravam em Jerusalém e naquelas redondezas também não reconheceram Jesus no tempo de sua vida ministerial e no tempo de sua morte e ressurreição. Portanto, notamos então que incontáveis pessoas sempre foram cegas e moucas. Ora, dentro desta ótica, notamos então o quanto é importante fazer uma experiência com Jesus ressuscitado. Aliás, você que está escutando esta pequena e humilde mensagem, você já fez alguma vez uma experiência de conhecer Jesus ressuscitado? Parece algo sem importância, contudo, a liturgia de um modo geral e as leituras bíblicas nos faz notar que a experiência com Jesus é crucial para reconhecê-lo. A primeira leitura enfatiza que Pedro está discursando após o Pentecostes, ou seja, após a efusão do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nesta ocasião, os apóstolos já haviam se deleitado com o delicioso sabor da ressurreição. Jesus apareceu a eles no cenáculo e soprou sobre eles o Espírito Santo. Isto rendeu a eles uma bela e marcante experiência com o Cristo ressuscitado. Ora, só conseguimos falar e amar aquilo que experimentamos. É o que está acontecendo na vida dos apóstolos. Diferentemente do que acontece com os discípulos no caminho de Emaús, citado no Evangelho de hoje. Vamos lá. Cronologicamente, o Pentecostes foi após este caminho dos discípulos de Emaús, o qual estamos vendo no Evangelho de hoje. Sendo assim, fica mais fácil perceber a grande necessidade de fazer uma experiência com Jesus. Somente a partir de tal experiência a cegueira é curada e os ouvidos deixam de ser moucos no que diz respeito especialmente à palavra de Deus. Em 1990, sobre esta cena dos discípulos de Emaús, disse assim São João Paulo II: os dois discípulos de Emaús antecipam a nossa experiência cristã. Todos os discípulos de Cristo crucificado e ressuscitado, de fato, ao longo dos séculos, percorreram e continuam a percorrer um caminho semelhante ao deles.
significando talvez que na visão de São João Paulo II, que toda a Igreja de Cristo deve passar por experiência semelhante à daqueles discípulos. Ora, então devemos pedir que Cristo entre e permaneça em nossas casas e em nossas vidas, como fizeram aqueles discípulos de Emaús. Somente assim Cristo se revelará a cada um de nós e, em particular, se revelará a cada um de nós diante da Eucaristia celebrada, precisamente como aconteceu com os discípulos de Emaús. Veja também que na segunda leitura de hoje, São Pedro diz que Deus escuta a todos sem discriminação. E por esta ótica petrina, devemos então implorar a Jesus que nos permita tal experiência fabulosa, grandiosa, de conhecê-lo já antecipadamente. Uma experiência que abra nossos ouvidos e cure toda a nossa cegueira, a qual nunca permitiu enxergar que Jesus sempre caminhou e sempre caminha ao lado de cada um de nós em todo o tempo. Pois, como diz o Salmo de hoje, somente junto ao Senhor nosso Deus teremos felicidade sem limites. Deus nos chama a sermos felizes ao seu lado. Peçamos a Jesus, ressuscitado, especialmente no tempo da Páscoa, no tempo pascal, melhor dizendo, uma experiência semelhante àquela dos discípulos de Emaús, a qual os revigorou totalmente e também os fez voltar correndo para anunciar o encontro que eles tiveram com o ressuscitado. Peçamos esta mesma graça a cada um de nós e em toda a nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.